Aleluia. Mas a partir do momento que você entende que se Deus que te chamou, que te escolheu, que te separou, que confiou, aleluia, em você, se Ele é contigo, quem pode te paralisar? Quem pode ser contra ti? Ninguém. Então, como eu comecei a falar sobre missões, não se limite em fazer aquilo que você deseja fazer para o Senhor. Não se limite em falar do amor. Não se limite em adorar. Não se limite em vir aqui nesse púlpito ler uma palavra. Dá uma mensagem, dá um testemunho. Aleluia. Testemunho do Tiago, de superação, de fé, de bênção, de conquista, de vitória. Se o Tiago fosse parar e olhar para o cenário dele, ele não poderia ter sido pai. Ele não poderia casar. Mas não, ele creu naquele que chamou. E deixou acontecer o propósito de Deus na vida dele. Aleluia. Quando a gente olha para o Tiago, estou dando um exemplo porque o Tiago está presente. O Tiago subiu aqui e deu um testemunho, né, pastora? E a gente acompanha a caminhada do Tiago, da Alessandra, aleluia, agora da sua filha. E a gente vê quão grandes coisas o Senhor tem feito pelo Tiago. Mas se fossem parar e dizer, ah, eu não quero, eu não posso, eu não consigo, ainda não é tempo, nada tinha acontecido, né, Tiago? Mas não, se Deus me chamou, e se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu não vou deixar, eu não vou paralisar, eu não vou me limitar, porque a minha consciência não permite que eu faça. E o Senhor, Ele fala conosco hoje, não deixe se paralisar pelo espírito de inferioridade, pela negatividade, não permita. Quando Paulo ele envia essa mensagem, ele deixa esse livro escrito, ele fala de um evangelho, aleluia, verdadeiro e genuíno para nossas vidas. Ele traz essa mensagem de encorajamento, ele traz essa mensagem de crescimento. Naquela época ele já se preocupava com nós hoje. É ou não é, pastor? Naquela época ele já se preocupava com as igrejas que ainda estavam por vir, com o povo que ainda estava por vir, aleluia, que hoje estamos aqui, hoje ainda, aleluia, estamos aqui relatando essa palavra, para que nós venhamos cada dia mais ter coragem. Mas o que pode nos separar do amor de Deus? O que pode paralisar o homem? O que pode, aleluia, estagnar o homem a ponto de entrar semana, sair semana, entrar mês e sair mês, entrar ano e sair ano e nada acontecer? É a sua própria consciência. Aleluia. É você não dizer assim, é você parar, olhar para dentro de você mesmo e dizer assim, ah, mas eu posso ir até aqui, daqui para cá eu não posso. E quando aquele louvor falou aqui, aleluia, que temos que abrir mão, temos que renunciar, temos que se livrar de coisas que nos paralisam, aleluia, o Senhor estava confirmando essa mensagem ali comigo. Só o homem pode se paralisar ele mesmo, porque o Senhor diz que nada, quem será? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém, igreja? Amém. Então guarde essa palavra, atente para essa palavra, não se limite. Aleluia. Não se detenha de fazer aquilo que o Senhor confiou na sua mão. Não se detenha em concluir a obra que o Senhor tem para a tua vida, igreja. Não se detenha. Aleluia. Vá. Creia, confie. Não permita, aleluia, não permita, em nome de Jesus, paralisar no meio do caminho, com coisas mundanas, com pensamentos negativos, com o pecado que mata o homem. Não permita, em nome de Jesus, amém? Aí vem aqui, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas essas coisas. Quando eu olho para essa mensagem, o Senhor, Ele não poupou o seu próprio filho. Ele vai poupar nós que somos pecadores? Não vai. Não vai. Mas Ele declara aqui, se Ele é por nós, quem será contra
contra nós? Ninguém, né? Mas nós temos que andar em retidão com o Senhor. Nós temos que andar em verdade com o Senhor. Porque Ele não poupou seu próprio filho. Ele não poupou. Que eu acredito que quando eu me paro pensando, eu paro assim refletindo no grande amor de Deus por nós, pela humanidade. Era o único filho que naquele momento da cruz, a dor, da angústia, da morte, Ele pediu para o Pai, se fosse possível, passar aquele momento. Não deixar acontecer, aleluia. Mas Ele disse, e Ele sabia, e Ele entendia o propósito, que não ia parar por ali, não ia ficar na morte, ia ter uma ressurreição. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ia ter uma ressurreição por vidas, por almas. Aleluia. Ia ter uma ressurreição, ia ter uma grande história para acontecer. Então até mesmo Jesus, Ele quis se limitar. Ele quis ali, por um momento, Ele sentiu tudo aquilo. E Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, aleluia. Porque quão grande era a dor que Ele estava sentindo. Mas o Senhor não poupou. E assim é comigo e contigo, igreja, que nós temos que fazer, nós precisamos fazer. Porque se nós não fizermos pelo amor, nós vamos ter que fazer pela dor. Aleluia. E a dor é dor. Nós nos deparamos com uma situação ali, né, pastora? Dessa missão. É testemunho que a gente traz para nossas vidas. Porque quando a gente se dispõe e vai para a missão, o Senhor, Ele fala e trata conosco também. Aleluia. Uma família que a gente olha para aquela família e vê que tem uma estabilidade, né? Posicionamento bom. Dono de terra, dono de flutuante, dono de muita coisa. Mora aqui em Manaus em condomínio. Aleluia. Mas uma mãe que ora pelos filhos. Nós nos deparamos ali uma mãe, uma senhora de Deus que ora pela sua família. Mas eles não queriam saber. Aí de repente, quando uma mãe ora, clama, intercede, pede, aleluia, o Senhor, Ele ouve. E Ele trabalha da forma que Ele tem que trabalhar quando a pessoa não obedece. E o que aconteceu no meio daquela família? Deus tocou com uma enfermidade incurável aos olhos do homem, né, pastor? Na vida de uma criança. Aleluia. E aquela menina grande, eu achava que tinha uns 12, 13, 14 anos. Não, tinha 9 anos, né? Mas através daquela criança, toda a família está vindo para Jesus. Glória a Deus. E desde ontem o que eles fazem ali, que eles foram fazer ali, era a inauguração, era a festa de aniversário. Eles foram dar o testemunho daquela criança. E desde ontem eles estão ali se doando, fazendo, aleluia, ação de graça pela vida daquela criança. Pai, mãe, tio, avô, primos, primas, tudo vindo para Jesus pelaquela situação. Aleluia. Então o Senhor não nos poupa, igreja. Ele não poupou o seu próprio filho. Como é que Ele vai poupar a nós que somos todos falhos? Ah, se nós ouvíssemos e atentássemos para a voz do Senhor, para o comando, para o propósito que Ele tem, muitas coisas nós não passaremos. Quantas vezes aquela mãe não falou com aquele filho, né, pastora? Quantas vezes meu filho vem para Jesus, bora para a igreja. E ela mesmo relatou que quando ela via o filho dela chegar lá para fazer aquela festa mundana, era bebedeira, era churrasqueira naquele flutuante, ela dizia, meu Deus, eu creio que isso vai acabar. E hoje ela se deparou ali com um culto de ação de graça. Aleluia, com um café maravilhoso para os pastores, para os missionários, para todo mundo que estava ali. Porque eles viram que a dor pesa. Porque tocar na gente, a gente até chora, geme, mas a gente aguenta. Mas tocar nos nossos, aí o negócio pega, é dureza. E ele dizia para a mãe dele, se a minha filha morrer, mãe, eu vou morrer junto. Né, pastora? Ela relatando lá para nós. Ela dizia, não, meu filho, a tua filha não vai morrer. E nós declaramos a cura daquela criança e nós cremos que ela está curada. Porque hoje eles entenderam o recado. Que estar na presença de Deus tem solução. Diga glória a Deus. Que estar na presença do Senhor tem
graça, debaixo da obediência do Senhor, tem jeito. Glória a Deus. Tem jeito. Pode vir o que vir, mas nada que nem diz a palavra nos separa do amor dele. Glória a Deus. Aleluia. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus que nos justifica, igreja. Como é maravilhoso nós termos um justo juiz a nosso favor, a nosso respeito. Pode vir acusação, pode vir calúnia, pode vir difamação. O diabo pode vir querer usar quem quiser para nos derrubar, para nos paralisar. Mas quem nos justifica é Deus. E nós temos um Deus poderoso, aleluia, para nos justificar. E se você de repente for cometido de alguma coisa para querer paralisar o teu ministério, o Senhor ele não vai permitir. Mas tem que estar debaixo da graça e da obediência. Aleluia. É ter certeza de quem é ter certeza do Deus que você serve. É saber e atender, aleluia, o grande poder de Deus na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, ou qual está à destra, à direita de Deus, e também intercede por nós. Ele não está para nos condenar. Ele está intercedendo. Ele ainda está como nosso advogado fiel. Aleluia. E quem condena o homem, aleluia, ao mal, a alguma acusação, é o próprio homem quando busca o pecado, quando busca a injustiça. Aleluia. Quem é que vem nos justificar quando nós estamos errados? Aleluia. Nós não temos para onde, se a gente está errado, se a gente está falho. Quando eu fazia as coisas erradas, eu tinha até vergonha de dizer: Senhor, me ajuda. Eu não ia não. Senhor, eu sei que eu errei, eu pequei, eu falei. Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu pedi a misericórdia do Senhor. Mas eu não pedia para o Senhor me justificar, porque eu sabia que eu estava errada. E eu sabia que quando eu passava por algum apuro na minha vida, era a mão de Deus ali tratando comigo. Então, quem está para nos condenar, igreja? Aleluia. Quem está, aleluia, para nos paralisar ainda? O Senhor está como nosso justo juiz intercedendo por nós, dizendo: ei, Filadélfia, se levante. Eu estou com vocês. Aleluia. Eu estou com cada um de vocês. Não pode parar. Continue crendo. Continue confiando. Continue intercedendo. Continue fazendo o que tem que fazer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo, diz o Senhor? Quem nos separará? Né? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quem nos separará? Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas só tem uma coisa que pode paralisar o homem. Não separar, mas sim paralisar o homem, é o pecado. Porque o pecado na vida do homem é morte. O pecado na vida da mulher é morte. Nós temos que nos livrar disso aqui, igreja. E hoje essa mensagem foi bem clara, essa mensagem de amor. Quando eu sentei naquela mesa, o Senhor disse: fala do meu amor. Porque ainda há tempo de nós andarmos de cabeça erguida, livre, aleluia, de estar aqui na igreja uma coisa, lá fora pecando. Não podemos viver dessa forma. Nós temos que andar de cabeça erguida e dizer: Senhor, assim como o Senhor confiou em mim, o Senhor também pode. Aleluia. O Senhor pode, assim como eu confio, o Senhor pode também confiar em mim. Glória a Deus. Aleluia. Andar de cabeça erguida é andar livre. Ah, pecamos, somos falhos. Mas tem coisas que nós podemos nos livrar, né, pastor? Tem coisas que a gente pode parar de fazer. Tem coisas na nossa vida que até vêm, aleluia, mas nós temos que renunciar para que o Senhor venha nos justificar. Aleluia. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matador. Está vendo?
o que gera a morte do homem, glória a Deus, mas por amor, aleluia, o Senhor, Ele cumpriu o propósito que o Pai assim destinou, por mim e por você, por amor a nós, porque o Senhor, Ele confiou em nós. Ele sabia quem Ele estava gerando. Ele sabia quem Ele estava ali formando. Aleluia. Tanto é que estamos aqui hoje, porque nós continuamos acreditando nesse amor. Se assim não fosse, não estaríamos aqui. Se assim não fosse, nós, como muitos estão lá fora. Aleluia. Mas assim, esse amor tem nos alcançado. Essa misericórdia tem nos livrado, tem nos resgatado para a presença. Esse amor tem nos contaminado, tem nos contagiado para estarmos aqui. Porque nós sabemos que existe sim um justo juiz, alguém que está intercedendo à destra do Senhor por nós. E quando nós acreditamos, quando nós confiamos, quando nós nos agarramos nisso, aleluia, a gente se dispõe e vem servir ao Senhor com alegria. A gente se dispõe e vem, aleluia, e obedece, e vem e faz alguma coisa para chamar a atenção do Senhor. Podíamos estar em casa, né? Foi cansativo o final de semana, mas não, estamos aqui. Porque nós sabemos que a gente não podemos mais parar. Não há tempo mais para estar em casa, deitado, olhando para o teto. Não há tempo mais. É cansativo, mas a luta é constante, igreja. A luta é constante. A perseverança tem que ser constante. Aleluia. Não deixe que a sua mente venha ficar desapercebida no tempo. Não há tempo mais para se perder tempo. Que tem me revelado isso é o próprio Espírito Santo. Não há tempo mais para estar disperso das coisas de Deus. Porque podemos ser pegos de surpresa. Aleluia. Não há tempo. Porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, aleluia, glória a Deus. Ontem o pastor Rafael pregava essa mensagem. Pode acontecer o que acontecer, pode vir diagnóstico de médico, pode vir diagnóstico de juiz, pode vir um decreto do homem, mas se você está ligado no céu, no Espírito, você está crendo. Você não vai correr para lá, para cá, para um lado e para o outro desesperado. Senhor, está acontecendo isso aqui comigo, mas eu estou crendo que o Senhor é, Senhor, nessa causa. Glória a Deus. Eu estou crendo que o Senhor está vendo essa situação. Eu estou confiando no grande amor, Pai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E essa mensagem do Senhor passa para nós hoje. Estarmos atentos, estarmos apercebidos, estarmos, aleluia, ligados no Espírito, no reino, na glória, no final, nos tempos, nos acontecimentos. E se por algum momento, igreja, tem algo que está querendo deixar você desapercebido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não permita. Em nome de Jesus, não deixe que o inimigo venha tirar a sua atenção do reino, da glória, da palavra, aleluia, do Espírito. Não permita. Não deixe que o seu tempo venha passar desapercebido das coisas de Deus. O Senhor tem usado a pastora Viviane para ler 2 capítulos da Bíblia, né, pastora? É uma vez por semana, né, que é aos domingos, mas é de grande efeito. Aleluia. É de grande efeito para nossas vidas. Porque já pensou, nós passamos a semana todo dia sem abrir a palavra? Né, pastor Rafael? Já pensou? Passarmos a semana todo dia sem ler um versículo. Aleluia, vamos estar o quê? É mesmo que se a gente passar a semana todo dia sem comer nada. Meu Deus. É mesmo que se a gente passar a semana todo dia sem beber água, Giovana. É mesmo que se a gente passar a semana todo dia sem botar um grão de comida na boca. Não permita isso na sua vida. É 2 capítulos? Mas que grande efeito, pastora. Grande efeito surge para as nossas vidas espirituais. Amém, igreja? Aleluia. Estão com sono,
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Coloca a mão assim, ó. Eu vou repetir esse versículo. Vamos acordar, igreja? Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Aleluia. Porque aquele que nos amou, aleluia, nós somos mais do que vencedores naqueles que nos amou. Ou seja, em todas as coisas. Se você estiver confiando naquele que te chamou, naquele que te separou e te escolheu para estar aqui hoje ouvindo essa mensagem, aleluia, em tudo você vai vencer. Tem luta? Tem. Tem perseguição? Tem, né, pastora? Tem dor? Tem. Tem dívida? Tem. Aleluia. Tem falta de alguma coisa? Tem. Mas em todas as coisas, se nós crermos, nós somos mais do que vencedores. Eu desde que o Senhor me chamou, me tirou daquele trabalho, faz 2 anos, aleluia, e o Senhor disse para mim, lá naquele setor onde eu trabalhava, o Senhor disse, a maior necessidade de você sair daqui, não é para cuidar da tua mãe, é para buscar a minha presença. Aleluia. Aleluia. Tanto é que eu cuidei pouco da minha mãe, 4 meses só ela partiu. Eu entendi o recado depois que o Senhor levou a minha mãe. E eu comecei a buscar. Eu comecei a renunciar. Eu comecei a me entregar. Eu comecei a ler a palavra. Eu comecei a buscar o Senhor. Ir para o monte, ir para as orações, ir para a campanha. Vim aqui por tempo. A gente passava de 2, 3 dias aqui, né, pastor? A igreja sabe. 2, 3 dias no monte, jejum, oração. Comecei a buscar. Aleluia. Eu comecei a entender o que o Senhor queria para a minha vida. Ei, igreja, é necessário nós entendermos o propósito que Deus tem para nós. Glória a Deus. É preciso, pastor Rafael, nós entendermos o propósito que Deus tem para a nossa vida. Não é só estar sentadinho esperando o arrebatamento, não. É fazer algo para chamar a atenção do Senhor, Tiago. Nós precisamos entender o propósito que Deus nos chama. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores, mas debaixo da graça, debaixo da obediência, debaixo da vontade do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Porque aquele que não atenta, aquele que não obedece, ele não vence. Ele até conquista alguma coisa, mas depois tudo desmorona de novo. E a gente conhece pessoas assim, que aqui e ali está batendo na porta, pedindo alguma coisa. Porque me ajuda, porque ora, porque isso, porque aquilo, por mim, porque não está dando certo. Aí a gente vai, por esses dias mesmo, vou citar o nome aqui, né? Mas só vive com problema o carro dessa pessoa. Aí de repente alguém se levantou e disse assim, tem que ser dizimista. Porque tu não está dando o teu dízimo, é que está acontecendo tudo isso. Aí eu olhei assim, eu disse, tu está dando o teu dízimo? Ele disse, não, eu digo, está aí o resultado. Vocês estão entendendo? Que viver debaixo da graça somos mais do que vencedores. Mas se nós vivemos em desobediência, a gente vive no perrengue. É verdade, é assim mesmo. Glória a Deus. Eita glória. Aí eu disse, então está explicado, meu irmão. Está explicado. Não abre-se uma brecha, uma porta para o inimigo entrar e a pessoa viver sempre no perrengue, na luta da vida. Mas seja fiel ao Senhor. Em tudo você é mais do que vencedor. Aleluia. E quando eu entendi o propósito, aleluia, eu comecei a ter uma vida de propósito. Eu comecei a buscar ao Senhor. Aleluia. E por esses tempos, glória a Deus, eu disse, Deus, eu preciso resolver algumas situações na minha vida. Me dê, Senhor, uma oportunidade. O Senhor levou o emprego lá na minha porta. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não pedi trabalho, eu não pedi emprego, mas o Senhor levou a oportunidade. Aleluia. Para a glória de Deus, o Senhor entendeu, aleluia, a minha necessidade. O Senhor disse, se tu quer uma oportunidade, eu vou te dar. Não sei qual é o tempo, eu não sei quanto tempo eu vou ficar lá, mas o Senhor me deu a oportunidade. Aleluia. Porque Deus conhece as nossas necessidades. Amém, igreja? Aleluia, eu vou já finalizar. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades,
nem o presente, nem o porvir, nem a altura, aleluia, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. E aqui eu dou para o meu pastor finalizar aqui esse último versículo. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele escreveu esses versículos. Esses versículos são chamados de cântico de vitória. Diga comigo, cântico de vitória. Cântico de vitória. Tá fraco, diga cântico de vitória. Cântico de vitória. Ele não disse que era cântico de derrota. Ele disse é cântico de vitória. Não, eu vou repetir que você não entendeu ainda. Ele não disse que era cântico de derrota. Ele disse é cântico de vitória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aí, nesse cântico de vitória, ele vai falar uma série de coisas para poder obter vitória. Toca o nome de quem está no tela. Diga, a vitória é um processo. E não é nada fácil. Só tem vitória quem chora, só tem vitória quem ora, só tem vitória quem passa pela prova, só tem vitória quem passa pelo medo, só tem vitória quem passa por situação do deserto, de angústia. Cadê você que veio da glória a Deus aqui hoje? Então ele está dizendo, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte. Opa! Ele está falando de morte. E aí ele continua dizendo, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Verso 39, nem altura, nem profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu acho que só Denise entendeu. E a pastora. Então ele está dizendo, não é a altura, não é a morte, não é o principado, não é a macumba, não é o olho gordo, não é o olho invejoso. Nada vai conseguir te separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada. E eu concluo aqui. Está parecendo mensagem do Ento, né? Dois pregadores ao mesmo tempo. Porque com a primeira fase eu estou pregando na segunda, né? Então eu concluo aqui, ele está dizendo, nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Toca no ombro de quem está do teu lado e diga, nada vai te separar. E eu quero profetizar a frieza, o esgotamento espiritual, a depressão, a angústia. Já era para você ter liberado glória para Deus aqui hoje. Ele está dizendo nada. A falta de emprego, a falta de dinheiro, a falta de alimento. E eu profetizo, nada vai te separar. Ei, calabadara, baixúria, cadê você que veio adorá-lo? Sabe por quê? Porque o que Deus tem para a tua vida é maior do que todas essas coisas. É o perrengue, é a luta, é a prova, é o problema, é a aflição, é a depressão, é a angústia, é o problema em casa, é o problema com a família, no marido, na escola, na faculdade. Ele está dizendo, eu vou estar presente contigo, eu vou estar presente contigo, eu vou estar presente contigo, eu vou estar presente contigo. Cadê o primeiro crente que pode levantar a mão direita e glorificar? Eu vou estar presente contigo. Eu preguei agora há pouco numa igreja lá em Flores. Eu preguei sobre os 2 discípulos do caminho de Emaús. Jesus morre, vai para a cruz. Aí os 2 discípulos estão andando bem assim, ó. Faz assim comigo, diga assim, cabisbaixo, triste, angustiado. Dizer, Jesus morreu. Acabou tudo. Só que tem um detalhe. Jesus entra no caminho de Emaús junto com eles. Aparece do nada. Só que eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Só que mesmo assim, eles não conseguiram ver que era Jesus. Meu Deus. Mas a Bíblia diz que no final, missionária Giovana, no final,
Jesus chega com eles em Emaús. Diga comigo, Emaús. Emaús. Não, diga Emaús. Emaús. E lá na mesa, quando Jesus está com os discípulos em Emaús, um olha para o outro e diz: quando ele falava com a gente, o nosso coração ardia. Aí os olhos deles se abriram e perceberam que era Jesus. Agora entenda o que eu vou lhe dizer aqui. Jesus disse que eles tinham que ficar em Jerusalém, só que eles estão indo para Emaús. Então tem muita gente que está se separando, ou seja, ele está tomando outro caminho, uma outra direção. Ele está dizendo nada vai separar, mas ele está tomando outro caminho, está tomando outra direção, está tomando outro direcionamento. Eu vim profetizar sobre a tua vida. O teu caminho não é para Emaús, o teu caminho é para Jerusalém. Jerusalém é o lugar da comunhão, Jerusalém é o lugar da ressurreição, Jerusalém é o lugar da bênção, Jerusalém é o lugar do relacionamento. Você pode adorá-lo aqui hoje. Ele não é para Emaús, é para Jerusalém. Volta, sai desse caminho. Meu Deus. Toca no ombro desse crente, diga: sai desse caminho, vai, sai desse caminho. Vai, toca aí, me ajuda, Cristo, vai, acorda, Cristo. Diga: sai desse caminho, vai. Ajuda aí, irmã, toca no ombro dessa irmã que está do seu lado, diga: sai desse caminho. Desse caminho de tristeza. Jesus já tinha ressuscitado, Denise. E ele estava lá: ai, é porque Jesus morreu. É porque... Acaba com essa conversa fiada, crente velho. Você está entendendo? Amém, Jesus. Toca no ombro desse que diga: Jesus já ressuscitou. Jesus já ressuscitou. Então você tem motivo para adorar. Só quem tem motivo para adorar hoje. Eu profetizo que há milagre de Deus para a sua vida neste lugar. Eu profetizo que há cura de Deus para a sua vida neste lugar. Não, eu vou repetir até você melhorar esse glória. Eu profetizo que há milagre de Deus para a sua vida. Eu profetizo que você não vai ficar dependente daquele remédio. O teu lugar não é naquela cama, não é na depressão, dentro daquele quarto. O teu lugar é adorando a Jesus, servindo a Jesus, glorificando Ele na casa dEle, na presença dEle. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Fica de pé que eu quero orar. Deus. Hoje. Coloque a mão no seu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Coloque a mão no coração, por gentileza. Santo eterno, Senhor. Eu gostaria que você dissesse comigo, diga: Espírito Santo. Espírito Santo. Não, está fraco demais. Diga: Espírito Santo. Tira toda a tristeza. Tira toda a frieza do meu coração. Diga: eu quero um coração. Diga: aceso. E arde a tua palavra dentro de mim. Arde a tua palavra na minha alma. Arde a tua palavra na minha vida. Isso, vai soltando a sua voz. Vai soltando a sua voz. E eu profetizo: tudo que te impede de servir a Deus, tudo que te impede de estar na presença de Deus, tudo que te impede de estar na casa de Deus, eu profetizo sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, feche seus olhos agora. Feche seus olhos agora. Você não vai parar no meio dessa caminhada. Você não vai parar no meio dessa luta. Você não vai parar no meio dessa prova. Ei, Necalabachúria. Talvez aconteceu alguma coisa errada. E o inimigo quer te entristecer, quer te angustiar. Mas eu profetizo: você não vai parar. Isso. Você não vai parar. 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 Isso. Feche os olhos. Feche os olhos e adore. Feche os olhos e glorifique. Feche os olhos e glorifique a Deus. Isso. Cadê você que veio adorar? Eu profetizo que o teu coração vai arder. Vai arder novamente pela palavra. Vai reacender uma chama. O desejo do teu coração de arar. Toda a fraqueza espiritual agora cai por terra agora no nome de Jesus. Eu vejo Deus renovando a vida de alguém aqui hoje. Restaurando a vida espiritual de alguém aqui hoje. Isso. As tuas estruturas espirituais. A tua vida espiritual sendo
sendo renovada agora. A tua vida espiritual sendo cheia agora. Isso, comece a adorar. Vai abrindo a boca, vai abrindo a boca. Você quer ser reaceso? Você quer que ele acenda? Você quer que arda? Então abre a boca, fala com Deus agora. Isso, agora. Agora me dá um sinal aqui, Espírito Santo, de um avivamento. Me dá um sinal de um renovo de Deus aqui agora. Arranca essa depressão agora. Arranca essa angústia agora. Arranca esse medo agora. A igreja adorando. Lá atrás. Olha, tem renovo, crente, vai. Te acende agora, crente, vai. Agora tem renovo de Deus. Tem renovo. Me dá um sinal aqui, Espírito Santo. Me dá um sinal aqui, Espírito Santo. Em nome de Jesus. 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 Em nome de Jesus agora. Seja tocado agora. Seja renovado agora. Seja cheio agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, a igreja adorando. A igreja adorando. A igreja adorando e Deus renovando. A igreja adorando e Deus enchendo. A igreja adorando e Deus capacitando agora. No reino do Espírito. No reino do Espírito agora. Tem renovo. Agora tem renovo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus aqui. Em Calabadura e Calabachandaraguense. Vai adorando que ele vai tocando. Vai adorando que ele vai. Recebe vida. Recebe o renovo que tu precisa. Recebe a graça que tu precisa. Em nome de Jesus agora. Agora ela precisa de renovo, Senhor. A vida da tua serva. Nem calai, nem me parava, calabador e sareia da calaia séria. Deus, aqui está teu servo. Ajuda ele, Pai. Ajuda a sua família. Dá vitória, meu Deus. Dá vitória a esta moça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Solte a sua voz e adore. Solte a sua voz e adore. Receba o milagre agora. Receba a cura agora em nome de Jesus. O renovo do Senhor sobre a sua vida. A graça de Cristo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Olha aí. Eu vejo resistência aqui. Eu vejo uma resistência do mal aqui que ele está quebrando agora. Há uma tristeza que o Senhor arranca na tua alma. Recebe saúde agora. Recebe saúde agora. A igreja adorando. Vai abrindo a boca e vai 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 adorando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Levante as suas mãos e aplaude o Rei da Glória bem forte aí. Isso, aplaude o Senhor bem forte. Tome seu assento bem rápido. Meus irmãos, estamos chegando no final de mais um culto. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Estou muito feliz de estar revendo alguns irmãos aqui, esse lindo casal, um bebezinho abençoado, glória a Deus. Os irmãos aí, a irmã também lá, Deus abençoe. É sua filha, é? Sua amiga do seu lado aí. A senhora irmã de verde, é sua filha não, né? É. A Priscila é sua filha.
Ah, tá. Oh, glória. Deus abençoe. Meus irmãos, nós vamos encerrar o culto nesse momento. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Lembrando que amanhã nós teremos aqui a campanha com a pastora Clara, amém? É uma campanha que a pastora Clara está fazendo amanhã. Amanhã, a sexta, quarta. Tá. Terça-feira tem campanha também. Tem a terça da vitória. A campanha da terça é João 11:40. Se credes, verás a glória de Deus. Amém? Vai vir uma banda amanhã aqui que está adorando a Deus também. Amém? Se coloque só nos seus pés. Vamos orar, agradecer a Deus por este culto. Amém? Começa a cabeça, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Assim como o Senhor nos trouxe, nos leva em paz, em segurança, em livramento, em proteção. Obrigado, meu Deus, pela tua igreja que está aqui, pelo teu povo que está aqui, pelos teus servos que estão aqui, Pai. Leva em paz, em segurança, repreende todo o mal, dá saúde, meu Pai. Abençoa a vida de cada um, meu Deus, fortalecendo, ajudando, animando, alegrando, meu Deus, no nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor dê vitória, meu Deus, ao teu povo. Que o Senhor dê vitória, meu Deus, aos teus servos, ó Pai. Abençoa as crianças que estão ali fora também. Repreende todo o mal, dá vitória, meu Deus. Fortalece, meu Pai. No nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu agir, pelo teu operar, meu Pai. No nome de Jesus, glória a Deus e graças a Deus. Vai orar pelas crianças aqui no altar, é? Eu quero